Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Há um tempo atrás eu tinha falado de Getsu of Fumaden e dos jogos incríveis de Nintendo que deveriam ser refeitos aí, ou se já não foram refeitos, se a gente espera aí pensar, para outras plataformas mais atuais, tá? Mas enfim, eu falei de um outro jogo que eu dei uma explicada um pouquinho a mais para vocês antes de explorar mais o final aí do Getsu of Fumaden, tá? Qual que é o lance, gente? Antes que eu comece a falar do jogo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados, vamos ao vídeo. Gente, Bionic Commando é um jogo que eu falei na review que eu fiz aí para Getsu of Fumaden, tá? Qual que é o lance, gente? A gente ainda estava no fim ainda de um clima tenso entre, vamos dizer assim, entre dois países, não vou dar o nome pra gente não ter problema, tá? É um país do extremo leste, mais próximo aí, um país europeu que fica mais próximo aí da Ásia, tá? E um outro país que é acima aí, na América, tá? Então, você entende aí mais ou menos, tá bom? Nessa toada, teve um personagem que virou um grande herói aí nos filmes de ação, que era o Rambo, que eu vou depois colocar aí a imagem dele. E se você tem vamos dizer aí, de 13 a 27, vou colocar 27? Não sei, é por aí. Você não pegou esse cara. Possivelmente você não deve ter pegado esse cara, tá? Quem pegou esse personagem aí que foi muito famoso aí, passava na canal aberto durante os finais de semana, ou no sábado ou no domingo, seja pelo SBT ou pela Globo, você deve ter conhecido First Blood ou Rumble, programado para eliminar, tá? Não posso falar o nome da palavra, porque senão vai ser desmonetizado, tá? Inclusive, o jogo dele para Nintendo 8 bits é uma depressão, deveria ser refeito aí. Mas enfim, paciência. E se o jogo de Nintendo 8 bits do Rumble, se vocês não conheciam, depois tiver curiosidade de dar uma olhadinha, cara, era um personagem que tinha que ir para as linhas inimigas para poder trazer aí os soldados que foram tidos como reféns aí dos oponentes da força americana. Se você olhar com o americano, tá? Porque eles sofreram uma derrota e aí eu vou te falar, tem diversos filmes sobre os personagens americanos ir pro Vietnã. Eles tentando revigorar a honra deles, que se perderam, aquela coisa toda. Sendo que eles foram pro país, fizeram uma bagunça, né? E muita gente foi eliminada lá. Então, se você for, por exemplo, nesse país que teve esse conflito, eles fazem comemoração por ter ganhado dos americanos, tá? Então, vamos colocar na balança? Um perdeu de um lado, o outro perdeu de outro, mas quem no final ganhou foram os asiáticos nesse conflito, tá? Nesse conflito, quem ganhou foram eles, tá? Então, né? O público americano precisava de um herói, precisava de alguém que levantasse a bandeira, fizesse sinal aí de um personagem que fosse patriótico, que fosse guerreiro. E tem esse lance dos americanos de ser soldado. Tanto é que, por exemplo, lá eles... Bom, pelo menos os soldados que são renomados são tidos como heróis, tá? Não soldados que sofreram traumas, foram pra guerra, viram sua vida aí virada dos pés à cabeça.
e entre outras coisas mais, que é o que acontece com todo mundo que vai para um conflito bélico. Você não volta ao normal. Você vê tanta coisa complicada que você tem que fazer tratamento para poder tirar o sofrimento, né, de ter participado por um evento assim, tá? Então vamos pensar num ambiente desse, onde um renomado guerreiro, renomado soldado aí das forças da FCA, vamos colocar aí como FCA, tá? Porque esse jogo foi feito pela Capcom, então faz tipo uma alusão aí às forças da Aliança e às forças do Eixo. Não vou dar nomes da força do Eixo, porque senão dá problema, né? Vou ser desmonetizado. Vamos colocar que o oponente aqui é a Força FF, que tinha um governante chamado Generalício Kilt, que ele tinha uma operação chamada Albatroz, e que ele precisava aí botar terror em geral, tá, gente? Imagina um país que está entrando no país dos outros, pegando o presidente, eliminando pessoas, falando que os outros que estão atacando ele, fazendo terror geral, né? Tomando terras que a gente são de outras pessoas e dá um conflito, muita coisa errada. Conflitos bélicos, tá, gente? Conflitos bélicos, você entende do que eu tô falando. Então essa é FF, tá? E aqui, cara, um super soldado foi para poder enfrentar essa força inimiga nas linhas inimigas. Tem diversos filmes onde contam forças militares, tem operações especiais que vão para as linhas inimigas e que precisam aí enfrentar os inimigos no seu próprio campo. Loucura, você tem que ser muito bom para você entrar lá. Sendo que não é só um soldado. Os soldados são muito preparados, certo? Então a gente mais ou menos entende, tá? Ok, tendo isso em mente, esse super soldado chama Super Joe, ok? Show, bacana. Super Joe, ele foi raptado, tá? Ele foi raptado, ok? Então, a gente faz um papel aqui de Rambo, cara. Só que não é um Rambo normal. Até porque o nome do jogo chama Bionic Commando, tá? Então a gente é um outro super soldado que tem uma variedade de armas, entendeu? E tem um braço biônico capaz aí de saltar para os locais como se fosse uma corda de aço. Ele consegue se deslocar, se locomover, usar contra os inimigos, entendeu? Então, assim, é tipo... Como é que a gente pode colocar um parâmetro, assim, de um personagem parecido com esse, cara? Vamos imaginar um Capitão América com braço biônico, meu irmão. Só que, ao invés de usar um escudo, ele usa uma arma. Uma mistura de Capitão América com Homem-Aranha. Ele consegue escalar... não escalar as paredes na vertical, mas ele consegue se jogar de um lado pro outro, cara. É muita loucura, tá? Então a gente precisa ir atrás de Super Joe para poder salvar o cara, tá? Então vamos começar a colocar as peças na mesa para a gente poder aí ficar num patamar mais fácil, tá? Eu vou tentar resumir essa parte, porque depois aí fica mais fácil de contar a primeira missão. Porque eu só vou falar a primeira missão. Tem muita coisa aí que vocês nem imaginam que acontece, tá? Então vamos lá, tá? Eu falei de Gets of Fumadê um tempo atrás e falei do jogo de mundo aberto, tá? Cara, não é bem um jogo de mundo aberto o Bionic Command, mas é quase como isso. Tem um mapa onde tem as fases e tem umas partes onde são quartéis que funcionam como se fosse mini cidades, onde você conversa com os NPCs que estão lá. Isso é para um jogo de 1988, já tinham esses diálogos aí com os personagens, tá bom? Um jogo de mundo aberto que não era bem um RPG, mas tinha essa coletânea de itens parecidos com, vamos dizer assim, um Metroidvania na pré-história do Metroidvania, tá bom? Mas é muito gostoso de jogar, tá? Então a gente tem um mapa,
com diversas fases. Cada fase vai liberar um item, um power-up e comunicadores. Comunicadores. Então a gente vai liberar uma arma e vai liberar comunicadores, tá? O que acontece? Os comunicadores, eles só funcionam para alguns mapas e não funcionam para outros mapas, tá bom? E a gente tem que ver qual das fases que esse comunicador vai funcionar. Combinado? Ok. E para cada fase que a gente for entrar, a gente precisa estabelecer uma comunicação através de um sinal de rádio que eles têm. Não mostra o número, mas através do comunicador já estabelece uma conexão através do rádio lá, tá? Velho, vamos colocar um parâmetro como se fosse um Metal Gear Solid da Capcom. Só que não visto na visão de cima, mas de plataforma. Você tem noção? Eu não tive muito paciência para jogar hoje o Metal Gear. Mas quando eu era mais novo, eu era louco com esse jogo. Metal Gear de Nintendo 8 bits, tá? Mas assim, hoje eu teria que, sei lá, talvez... Como que eu vou explicar isso pra vocês? Pra arrumar minha mentalidade para poder entender que esse jogo não é um jogo novo, que é um jogo dentro da época onde que ele foi feito. Então ele tem suas limitações e tem suas qualidades, tá? Então vamos pensar dessa forma, ok? Vamos pensar então, quase um Metal Gear aí da Capcom, beleza? Então através das comunicações eles vão te indicar onde que você tem que liberar equipamentos, seja armas, seja itens para poder liberar passagens ou proporcionar vantagens, como por exemplo o Flare, né? O Flare aí, ele serve como uma iluminação na segunda fase, que eu não lembro se era fase 4 ou se é fase 3. Eu acho que diz que é a fase 4. A ordem das fases, elas não são diretas, tá? Você vai dar 1, a 4, a 3, a 3, a 2 e depois a 5, entendeu? Então é tudo desorganizado aqui. Não tem uma numeração certa, uma ordem certa. Você vai, a partir das fases, vai liberando aí os itens para você, ok? Beleza. Então, gente, qual que é o lance? A gente vai passar aí pela primeira fase, onde vai mostrar a primeira comunicação, vai liberar uma passagem para você seguir até a parte interna aí da base da FFA, a primeira base, tá? Então tem muitos obstáculos que você precisa usar seu braço biônico para poder se deslocar ou na lateral ou para cima, tá? Gente, você não salta. Aqui você não salta, tá? Você cai que nem uma jaca nos buracos. Então é muito fácil de você morrer. Você consegue deslocar através aí do seu braço biônico. Esse é o salto, entendeu? Imagina um Pitfall que o braço dele é a corda. Então você joga a corda e você desloca de um lado para o outro. Mas não é uma corda, é um braço biônico. Combinado? Pensa nisso. Se você gravar isso aí, você vai conseguir jogar o jogo. Então muitos obstáculos aqui são saltos através desse braço biônico. Então você tem que ter um certo domínio, porque qualquer coisa você vai cair e morrer, igual eu já tinha falado. Tem plataformas que elas se soltam, tá? Tem locais que tem cheio de espinhos, você tem que deslocar de um lado pro outro. Tem profissionais aí que atiram contra você com bombas e coisas do tipo, bazucas. Então tem todo esse tipo de coisa, tá? Então você tem que ficar de olho aí nessa situação, beleza? O primeiro, e toma cuidado com os obstáculos, seja disparadores de raios que servem como barreiras que se você bater, você perde sua vida. Então você tem que ficar ligado nisso aí. Você vai entrar para dentro dessa base, depois que você entrar em comunicação, tem uma outra base que vai te explicar que tem um flare na fase 4 que você precisa pegar. E uma das bases aí, não sei se é nessa primeira fase, depois que você finaliza, ou se é na base especial, tá? Esses quartéis neutros, que depois eu vou explicar como é que funciona, tá bom? Então, gente, aí a gente foi para essa parte, começa a enfrentar os soldados. Outra coisa,
Todo soldado libera uma cápsula, parecendo aí um cartucho. Colete esses cartuchos que vai aumentar o seu HP. Uma primeira vez que você começa o jogo, você não tem HP nenhum. Então você vai começando a coletar e vai liberando pontos de HPs para você ficar mais forte, para aguentar mais o combate. Parecido aí com o Zelda, tá? Então tem essas dinâmicas aí, tá bom? Quanto mais cápsulas você vai coletando, mais você vai ficando forte, beleza? Então depois, tendo tudo isso em mente, cara, você vai pro seu primeiro chefe. O primeiro chefe é um batalhão que vai pra cima de você, você tem 2 plataformas, e você tem que chegar aí no computador base dessa primeira fase. Você tem que disparar contra ele para poder eliminar essa força aí e você conseguir completar essa primeira fase. Tendo feito isso, você finaliza a primeira fase. E eu vou parar por aqui por enquanto, porque até para poder escrever um texto melhor aí, para explicar mais coisas sobre esse jogo, porque, como eu te disse, os jogos não tinham muito texto, mas a lógica deles quanto à ação, quanto à dinâmica, meu irmão, não tá nem no papel. Não é à toa que os jogos vinham aí com os manuais, tá? Bom, eu vou fazer minha parte aqui para vocês, explicar esse jogo incrível, que é o jogo da minha infância, Bionic Commando, tá? É um jogo que tem a história da minha infância aí, tá? Não é à toa que eu adorava, cara, o Rambo. Eu adorava o Rambo. Vocês não têm noção. Na minha infância, você é louco. Tinha uma faquinha de plástico lá, um revólver do Rambo, eu saía tirando com espoleta nele. Ih, maior festa, meu irmão. Todo mundo que foi dessa época, eu acho que deve ter tido um trem desse aí, tá? Enfim, meus queridos, um grande abraço pra vocês. Muita nostalgia aí pra lembrar do Rambo e desses heróis aí dos anos 80. Como eu te disse uma vez, uma coisa é história, outra coisa é o fã. Não deixe de ser fã, porque tem certas, vamos dizer que na história da gente, da vida da gente, tem visões diferentes. E a gente tem que saber lidar aí com as visões diferentes onde a gente vive na sociedade, tá? Não quer dizer que você tem que deixar de ser fã aí de personagens, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso de coração, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.